Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Julia. No vídeo de hoje eu quero falar sobre ler arquivos. Então eu vou mostrar algumas maneiras que a gente tem para ler arquivos em Julia. Algumas maneiras bem simples, algumas que você já deve ter visto antes, e algumas não tão simples assim, mas que são bem mais específicas. Se você precisa ler algum arquivo de alguma maneira que não estiver coberta nesse vídeo, deixa um comentário aí para eu saber. E, claro, já se inscreve no canal, deixa um like para saber que você está acompanhando os vídeos. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai ver hoje é a maneira mais básica de ler, é uma coisa que já está incluída no Julia, é o comando readlines, tá? Lembrando que você coloca interrogação, ele transforma em help. Então, o comando readlines, você não precisa de pacote nenhum, ele já está incluído. Você pode ler um arquivo pelo nome, ou você pode abrir ele de outra maneira e ler ele, tá? Então, você pode colocar num for, enfim. Então, como faz para ler esse arquivo? Você coloca readlines, nome do arquivo, no nosso caso esse nota.csv aqui. Esse arquivo é um arquivo com um monte de texto em latim, tradicional arquivo falso que a gente inventa. Nada de especial nele, tá? Então eu vou ler, guardo em linhas, tá aqui, tá lido, ok? Também eu estou usando o Julia 1.7.1, então você vê reticências agora no meio das strings. É só isso. Se você quiser ver linhas 1, tá aqui. Linhas de 1 a 10. É um vetor de strings. Nada demais, tá? Amigo do readlines é o readline. Você pode passar. Mas você é obrigado a abrir o arquivo daí. Você tem que fazer... Você pode fazer assim. Open nota.csv. Enfim, ele lê. Então, você abre o arquivo e aí você faz execução lá dentro continuamente, ok? Então, você pode ler de linha, for line, readline, enfim, while, tem várias maneiras de você trabalhar. Readline, obviamente, mais simples, né? Mas o readlines inteiro é mais simples, mas se você quiser fazer uma coisa mais rebuscada, o readline é uma opção interessante. Vamos para a próxima maneira. Okay. Se você precisa ler um arquivo de texto normal, fantástico, sem problemas. Mas em algumas situações, muitas situações, você tem um arquivo tipo esse daqui, que é um arquivo separado por vírgulas, um CSV, Comma Separated Values, muito tradicional quando você está trabalhando com Data Science e quase qualquer outro tipo de data algo, certo? Você está trabalhando com dados, a melhor maneira de você mexer com esses dados é quando eles são tabulares. Por isso que tem toda a questão de bancos de dados aí, né? Tipo SQL, enfim, vamos entrar nos detalhes, senão começa a ficar complicado. Você tem um título, nesse caso, pode ser que não tenha, e você tem um monte de valores, sempre 2 valores, porque você tem 2 colunas. Importante isso. Se você ler aqui, você fala, vou ler esses caras como se fossem apenas dados comuns, quaisquer, não me interessa. O number, CSV. Inclusive você vê que o meu VS Code já interpreta como se fosse um arquivo tipo Excel, certo? Que essa que é a ideia, é tabular. Se você ler ele assim, você tem esses valores como um vetor de strings, e aí você é obrigado a manualmente fazer o split desses caras. Você pode fazer, tá? Você pode fazer o split daqui, você pode aplicar o split nas linhas. E você pode falar, não, eu não quero o cabeçalho. Ou deixa o cabeçalho você para depois, falar assim, o cabeçalho é a primeira linha disso, e o data é o resto das linhas. E aí você é obrigado a fazer tipo um vcat, se eu não me engano. Você consegue fazer uma coisa assim. hcat. Ok? Pegou o dado está todo aí, e aí você faz o parse desse dado, que nesse caso é a parte de float 64. Pronto, o dado chegou como a gente queria, ele está deitado, certo? Então em algum momento você transformaria esse em dados em pé, ou você muda um pouco o seu comando para ele já sair em pé. Não importa, você conseguiu. Agora você teve um trabalhão para poder ler esses dados. Você teve que fazer o split, você leu ele e aí você fez o parsing, então isso é mais lento. Então não é ótimo. Qual que é a maneira 1 de você fazer a leitura desse arquivo?
um pacote que faz parte do Standard Lib do Julia, então você não precisa baixar nada, Delimited Files. Delimited Files, ele tem um comando, uma função interessante, que é a função, você não está vendo aqui, tá? Vou subir aqui para você ver todas. Ele tem uma função interessante, que é a função readDLM. Tem outras funções interessantes também, mas essa daqui é que nos interessa hoje. readDLM quer dizer read delimitado, e você passa o arquivo. A priori é isso, acabou. Not.csv, fim. O problema desse Not.csv... Bom, não é Not.csv, é do nome. Né? O problema desse cara é que ele tem um tipo só, tá? Então eu vou pegar esse number, vou baixar aqui, remover o cabeçalho e agora eu tenho realmente só números, tá? Vou ler de novo e ver o que acontece. Tem que passar qual que é o delimitador, que eu esqueci. E tem que ser um char. Passei um delimitador para ele e falei, olha, leia aí para mim. Tudo que tiver vírgula é uma separação de coluna. Ele leu e ele entende que é uma matriz de float 64. E imediatamente ele entende, ele é inteligente o suficiente para sacar isso. Se eu voltar aqui, eu sei que eu devia ter feito isso antes, para você já ficar confiante. Lê agora de novo. Ele lê, ele coloca o cabeçalho aqui, mas ele entende que é uma matriz de N. Quer dizer, qual que é o tipo em comum entre float 64 e string? N. Ou seja, péssimo, é um tipo ruim para você ter eficiência, tá? Se você não sabe os motivos, tem a questão de tipos abstratos e tipos concretos, um é mais eficiente que o outro em algumas aplicações. Enfim, posso falar mais a respeito num vídeo futuro. Deixa uma mensagem sabendo, eu espero que você tenha interesse nisso. Então não é ideal que você leia esse cabeçalho aí do jeito que a gente fez. Se eu não me engano, ele tem uma maneira de você setar que o cabeçalho não é para ser lido, tá? Então aqui a gente está com o help do readDLM e você tem as opções aqui. Opa, deixa eu remover aqui o trabalho. Header igual a false. Você fala não tem cabeçalho por padrão, mas você pode falar para ele que tem sim. Header true. E aí ele retorna para você duas coisas. A primeira coisa são os dados e a segunda é header. Então quem que é header? Essa matriz aqui, vetor no caso, mas é uma matriz 1 por 2. Quem que são os dados é o que a gente tinha lido antes, ok? Então, readDLM é suficiente em alguns casos para você ler o seu arquivo CSV ou delimitado de qualquer maneira, como eu acabei de falar, não precisa ser vírgula, tá? Você pode mudar essa vírgula para qualquer outra coisa que tenha no arquivo, senão não faz sentido. Vamos mostrar esse exemplo também. Se você tiver Bom, eu posso mostrar com outra pessoa. Não, vamos mostrar aqui. Vou selecionar aqui e eu vou dar um tab. Esse é um exemplo interessante. Se bem que para mim ele transforma o tab em espaço. Mas funciona, tá? Aqui embaixo ele não transformou em espaço. Vamos ver o que acontece. Ele não entendeu. Ele não entendeu porque o meu editor transformou em espaço esse tab. Mas a gente pode colocar aqui um igual. Tá? Um separador que não é uma vírgula. Você às vezes tem em alguns arquivos um tab que é interpretado como /d. Tá? Então é uma maneira. Quando você coloca com igual, ele entende, ok, a nova formatação é o igual ali em cima. Então eu posso fazer a mesma separação de antes sem problema nenhum. Vou mostrar um caso um pouco mais complicado agora. More than numbers. Então antes eu tinha só números e acabou. Agora eu tenho mais que números. Eu tenho nome, altura e peso, pessoas, valores, ok? A situação aqui é parecida. Eu posso ler esse cara. More than number. Fala para ele que é um hashtag
e ele entende qual que é o cabeçalho, nome, altura, peso, qual que são os dados. Os dados são nome, altura e peso. Só que, como eu falei, ele transforma num tipo de dado, ele guarda numa matriz cujo tipo é bem abstrato, esse tipo N. Para eficiência isso é ruim, então muitas vezes você não vai querer. Se você está fazendo uma leitura muito pequena, seus arquivos são muito pequenos, não faz diferença. Mas, em geral, você não vai querer esse tipo de coisa, tá? Então, para isso existe o que é eficiência de verdade, que é o que você quer usar muito mesmo, que é o CSV. O pacote CSV, você pode passar um file para ele, por exemplo. Você tem o read, tá? Você tem alguns comandos que você pode passar que ele lê esse arquivo CSV. More than numbers, por exemplo. Para você conseguir trabalhar. O CSV ele tem um tempo de pré-compilação um pouquinho chato, isso é uma coisa meio ruim dele, mas de execução é muito bom, tá? Se você está trabalhando com alguns arquivos grandes, vale a pena você talvez criar uma imagem de pré-compilação para você colocar o CSV lá dentro. E aí demorou bastante, na minha concepção, mas ele leu. Ele leu e ele criou esse arquivo aqui, esse vetor, para mim, que é um monte de CSV rows, que é um tipo específico. Primeira coisa que você vai perceber é que ele criou e ele falou, eu tenho um tipo que é o name, height, weight e o valor dele é blá 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 blá. Porque ele não entendeu o hashtag. Então você vai passar, eu não lembro se você precisa escrever delin. Yep, ele funciona. Passa delin igual a o delimitador e ele entende. Então qual que é o nome da primeira linha? Lavanda Hudson, qual que é a altura, qual que é o peso, blá. Qual que é o nome da segunda linha? Nearby Beans, altura e peso, ok? Então, cada uma dessas coisas você pode acessar e você pode pedir o nome individualmente, height, entende? Então, você pode fazer, de novo, vou botar aqui, for row in CSV file, deixa eu fazer assim, for row in CSV file, e aí você imprime row name, row height metros e row weight quilogramas. Ok? E aí ele funciona. Você consegue fazer alguma execução por linhas. Se você quiser fazer uma execução por linhas, isso funciona. Se eu não me engano, o CSV rows existe também e faz a mesma coisa. Bom, faz alguma coisa um pouco diferente. Isso, o CSV rows funciona e, se eu não me engano, o rows, a vantagem dele é que ele cria um gerador para você. Então, o que é o rows? O que foi o objeto que ele me retornou? Ele me retornou um objeto que ele não está explícito o que tem, mas eu sei que são linhas, são 3 elementos na linha. E qual que é o esquema dela? Nome, altura e peso. Então eu posso fazer um for aqui, eu acredito. Ou talvez eu precise fazer uma modificaçãozinha, que é o motivo pelo qual a gente vai fazer o nosso próximo comando. Ele continua funcionando, então se você quer passar linha a linha, ótima maneira. Mas suponha que você não quer fazer isso, que você quer fazer alguma outra análise, que você quer mexer nas colunas, tá? Que é o que você quer fazer tradicionalmente com um data frame. O que você quer fazer então? Como é que você vai ler? Primeira coisa, você vai ter que usar um data frame. Frames, pacote data frames. E a segunda coisa é a seguinte: quando você tenta ler esse arquivo, sua tentativa inicial, já fiz isso bastante e eu já vi algumas pessoas fazendo, é CSV read. E ele falha. E ele funcionava há uns 2, 3 anos, e agora ele falha. E o motivo pelo qual ele falha é simples. Ele fala, eu preciso de um sync. Agora ele dá um help útil que ele fala, tipo, usar data frame, CSV read, source, data frame. Então você precisa vir aqui, como segundo argumento, passar qual que é o tipo que ele vai guardar esse cara. Por que ele faz isso? Porque existe uma abstração no CSV, que o CSV faz parte, que o data frames faz parte, para a leitura de arquivos tabulares, justamente para permitir outras otimizações no futuro,
Por exemplo, se alguém criar alguma coisa para guardar o SQL. Talvez exista já, para você guardar o SQL e aí você lê ele de uma maneira muito diferente, mas você pode abrir um CSV e ele funcionar também. Ou se alguém está fazendo um arquivo que não faz sentido guardar no data frame. Enfim, arquivos tabulares, ok? Você tem assim, essa leitura direta. E é isso. Data frame, data.height, ele lê, data name, funciona. Columns, data, ele... Não é columns o nome? Names. Names, data, ele pega as colunas. A gente trabalha com Python e Julia, a gente mistura as coisas. Então, names, data, ele pega as colunas. E se você quiser os dados, você pode, se eu não me engano, só passar uma matriz ao redor e ele te retorna a matriz que você queria. Obviamente, essa matriz não é muito boa, porque é exatamente aquela matriz que a gente queria evitar do Delimited Files, né? Então, essa é a maneira mais eficiente de você ler CSVs em geral, tá? Tirando casos específicos, vale muito a pena você usar o CSV e o Data Frames juntos e ler o seu arquivo dessa maneira simples. Então, pessoal, a última função da noite, para mim à noite, que eu vou mostrar para vocês é quando eu tenho uma situação tipo essa, um arquivo irregular, tá? Eu estou fazendo um blog post justamente a respeito da leitura desse tipo de arquivo. Ele não é um arquivo separado por vírgula, então eu quero ler ele. Eu tenho que ler ele usando alguma coisa que não seja o Delimited Files ou o CSV. Na verdade, eu até conseguiria ler ele com o CSV e com o Delimited Files, só que ele vai criar um arquivo que é do tipo errado, eu vou ter que parsear posteriormente, e aí eu perco a velocidade. Não funciona, tá? Qual que é a maneira de eu ler ele se eu tivesse em C? Se eu tivesse em C++, se eu tivesse numa linguagem de baixo nível. A maneira de eu ler ele é a seguinte, eu vou pegar um número e um hashtag. Um número, uma vírgula. Um número, uma vírgula. Ou seja, um número, um caractere. Um número, um caractere. Eu vou aqui no final pegar um caractere especial que se chama /n, tá? Se você digitar /n com aspas simples, ele vai mostrar que é um caractere especial, que significa quebra de linha, então ele funciona para todas as linhas. Então, qual que seria a maneira ideal de eu ler esse arquivo? A maneira ideal de eu ler esse arquivo seria fazendo alguma coisa tipo o que o C faz. E eu posso fazer isso, tá? Então, dando a dica para você, você poderia, se você quisesse, usar o ccall e você usa o scanf e chama essa função do C. Não vou fazer isso aqui antes que você se assuste. A gente consegue fazer em menos de 2 minutos, mas eu não acho que vale a pena para você em geral. Mas se você quiser saber mais, deixa nos comentários que eu falo mais sobre chamar essa função e esse exemplo específico. É bem divertido. O que eu vou fazer é mais assustador do que isso, na verdade, mas eu acho que é muito mais interessante e genérico. Que foi como eu fiz uma versão de leitura mais rápida do que uma versão em C++. E é lendo o read, que é uma que as pessoas às vezes tentam usar na primeira vez e não funciona. O read, ele me retorna um monte de números estranhos. E você olha para isso e faz... Porque esses números estranhos são os bytes dos arquivos. 0x35. O que é 0x35? Mas qual que é o char correspondente ao 0x35? Esse cara aqui. Então ele está lendo caractere a caractere. Aqui são caracteres ASCII, tá? Mas não faz diferença aqui. Ele está me retornando um byte ali, essencialmente. Então ele está lendo caractere a caractere. E eu tenho como data o vetor de caracteres. Quantos elementos eu tenho aqui? Se você for olhar, aparentemente você tem 122 elementos, 122 caracteres. Então, data, se você pegar essa data, primeiro elemento dela, você fizer o char correspondente, você sabe quem é. Segundo, terceiro, e assim por diante. Então, se eu aplicar esse char em todos eles, eu consigo ver tudo o que está acontecendo aqui. Olha aqui o /n que eu falei que tem, certo? Você sempre tem essas coisas.
você pode verificar se é uma maneira de ler. Então, qual que é uma maneira de ler esse arquivo, se você quiser muita eficiência? Essa maneira. Você lê os bytes e você trabalha em cima dos bytes. Não é nada fácil, completamente difícil você fazer isso daqui, porque você precisa agora identificar se você quer números inteiros, qual que são os delimitadores, e você precisa trabalhar com os números em bytes ou ficar convertendo de char para byte, tá? Inclusive você pode fazer assim o int 8 de um hashtag e ele fala para você que é o 023, que é o nosso data 3, tá? Então a conversão é char e o int 8. É muito mais complicado de você trabalhar aqui, mas você ganha velocidade. Você consegue, por exemplo, verificar todos os valores que são hashtag find all. Você consegue fazer conta. Ou você pode contar. Conta todo mundo que for hashtag. Inclusive eu vou fazer de uma maneira eficiente. X é hashtag ou X é vírgula por X em data. Porque se eu fizer com ponto igual, ele seria não eficiente. Assim ele está passando em um e está contando que é um pouco mais eficiente. Posso usar o sum, inclusive, no lugar. Que eu acho que em outro vídeo eu verifiquei que era mais rápido, mas não faz tanta diferença. Count. Quantas vezes aparece um hashtag ou uma vírgula? 32 vezes. Então eu sei que existem 35 pessoas aqui, que antes de cada hashtag, isso mesmo, antes de cada hashtag e antes de cada vírgula tem uma pessoa. Tem mais uma ainda por linha, mas enfim. Essa é uma maneira super válida de você ler um arquivo. Difícil? Sim. Mais rápida, ok? O problema agora, pessoal, é o seguinte. Eu tenho os dados, eu sei o que é o data. A gente já verificou que ele é aquela visualização do arquivo irregular. Só que eu sei que, por exemplo, data 1 a 2 é o número que me interessa. Como é que eu pego um número? Porque eu posso transformar isso para uma string, mas eu quero saber o valor da maneira mais rápida possível. Eu quero que isso aqui seja um inteiro. Então a gente vai usar o pacote parsers, que é um pacote que eu não conhecia, pouco tempo atrás que eu conheci ele. E ele tem dentro do parsers um parse. Olha só como esse pacote tem um nome bom. Bom, você precisa passar para que você está parseando. É para inteiro. Quando você falar isso aqui, essa sequência de bytes é um inteiro. Ele fala, beleza. E ele te dá o inteiro correspondente. E é rápido, ok? Lá em bytes é bem rápido. E você fazer o parse tem seu custo, é lento, entre aspas. Mas é a maneira mais rápida. Byte para inteiro é muito rápida, ok? Então funciona. Então como é que eu li esse arquivo? Eu comecei no primeiro byte, fui andando até achar o primeiro não número, tá? Então os números são 0x30, se eu não me engano. Se você fizer o char correspondente, 0x30 a 0x39. Então, se for maior que 0x40, ou maior que 0x39, ou menor que 0x30, são números que pode fazer comparação, quer dizer que ele não é um número. Tudo inteiro no meu caso, tá? Se ele não é um número, tá na hora de parar. Então ele leu 5, leu 0, leu um hashtag, parou. 5, 0 é um número, faz o parse dele. Passou o hashtag, lê o próximo número, lê o próximo número, lê o próximo número, lê o próximo número. Quantos números forem, chegou numa vírgula, leu o número inteiro. Foi assim. Ok? Foi bem divertido. Espero que vocês se interessem nesse tipo de coisa. Ok? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. A gente aprendeu algumas maneiras de ler. Se você assistiu até o fim, obrigado por ter visto aí a maneira especial, read. Em breve eu solto um blog post a respeito de uma comparação que eu fiz na leitura de tipo de arquivos irregulares. Fica de olho, não vai sair no canal, eu vou postar no Twitter, que vai ser uma coisa do trabalho.
Então espero que vocês gostem e deem like lá para poder mostrar o interesse também no que eu estou fazendo aqui na Holanda. E se você tiver alguma dúvida sobre maneiras de ler diferente, coisas mais específicas, mais raras, deixa aí nos comentários. Eu tento responder assim que possível ou fazer um novo vídeo a respeito, ok? Muito obrigado por seguir. A gente se vê semana que vem.